É, tá gravando? Tá. Então, bom dia, pessoal. É, o que eu pensei para hoje é fazer uma certa sistematização, e não sei se é uma bem certa sistematização, falar, né, retomar um pouco o que a gente falou resumidamente, né, do problema no Lacan, no Kuhn, dos métodos, né, no Ricardo Gondenberg, né, quando ele fala do Miller. Bem resumido, mas para tentar circunscrever, né, o problema aqui da pesquisa, as hipóteses, os caminhos aí, então, que eu acho que se fazem necessários para poder avançar com a pesquisa, e também falar dos efeitos, né, que a gente não ter o debate sobre o assunto produz. E aí, no final, eu vou falar um pouco com vocês sobre como é que eu estou pensando em seguir no próximo semestre, com o grupo, com as discussões. Eu fiz uma tabela, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então eu vou comentando, quem se vocês quiserem parar, perguntar ou fazer comentários também pode ser, sim, pode ser mais dialógico o trabalho. É, se surgirem ideias também ali, para além das que eu coloquei, se vocês pensarem, também me ajuda, eu posso colocar lá na tabela também. Deixa eu compartilhar. Dá para ver aí? Né? Tá. Depois vocês param, abrem o microfone para falar. Então, assim, a proposta desse semestre, né, o objetivo desse semestre da pesquisa era tentar demonstrar que esse tema dos métodos de leitura, os métodos de leitura são, né, é um problema em toda pesquisa que se pretende uma pesquisa textual, toda pesquisa que tem como objeto material escrito, e era um problema, já que Lacan fazia uma pesquisa textual, né, pelo menos nos primeiros seminários da obra do Freud. Então, no primeiro momento, que isso era um problema com o qual o Lacan estava às voltas. Então, aí eu fiz um resumo né, trouxe quatro elementos aí que a gente viu no primeiro encontro sobre esse problema no Lacan, né? Então, Lacan vai propor, em relação ao problema dos métodos de leitura, que há vários métodos para se abordar o texto freudiano, e eu trouxe, né, alguns exemplos, não, um exemplo do método, por exemplo, que o Hartmann utilizava para abordar o texto freudiano, que era um método de sincronização dos conceitos e apagamento das contradições, que o Lacan criticava, e um método, uma outra proposta metodológica que o Lacan tinha, né, que era trabalhar com as contradições, né, construiu, fazer uma leitura da obra do Freud em etapas, né, que cada etapa tinha uma viragem, né, uma mudança, entender as contradições dentro dessas etapas, como elas se relacionavam, para falar bem de forma simples, e ele vai propor outros métodos também. Então, assim, ao ler o Lacan, a gente consegue encontrar ali, né, essa posição dele, né, essa proposta dele, que assim, tem vários métodos. Que se articula ao outro ponto, que tem vários métodos, vários métodos possíveis para se abordar o texto freudiano, e cada método leva a um tipo de resultado, ou a um resultado diferente. Então, aí no terceiro ponto, nem todo método, né, pensando nisso, era adequado, né, na perspectiva dele, para abordar o texto freudiano por conta dos resultados que o método empregado produzia. Então, sim, existem vários métodos possíveis. O método para ele, né, condiciona o resultado da pesquisa, e ele vai pensar que a maneira, por exemplo, esse exemplo que eu dei do Hartmann,
a maneira, o modo como estavam lendo Freud, o método que estavam empregando, por exemplo, o método Hartmann, produzia como resultado uma elaboração sobre a próprio pensamento do Freud e, consequentemente, para a psicanálise como um campo no geral, que ele criticava. E com isso ele vai elencar dentro da obra dele, ali nos primeiros seminários, que foi até onde eu pesquisei por enquanto, diversas estratégias, ou diferentes estratégias de leitura que ele trabalhou em relação à obra do Freud. Uma delas é aquela que é ler o autor a partir, recuperar as regras de compreensão que o próprio autor delimita ali no texto dele para a construção do texto e utilizá-las para ler o autor. Esse, por exemplo, é uma regra aí, pode ser uma regra metodológica. Essa outra regra metodológica é identificar no autor as etapas do pensamento dele, as mudanças que cada fase tem, compará-las, ver as contradições. Isso é uma outra forma. Então, assim, nesse primeiro encontro, né, a tentativa era demonstrar que isso era um problema para o Lacan, importante, decisivo ali para o programa de investigação dele. Aí nos outros encontros a gente falou do Kuhn, né, do Thomas Kuhn, que também vai, né, defender a importância, a relevância aí de se preocupar com o método. Um primeiro elemento que ele propõe é que para toda pesquisa textual tem que se considerar os autores e os textos investigados e se buscar construir métodos de leitura ou se recorrer a métodos de leitura que considerem a dimensão histórica do material, que é o que a gente viu lá no texto dele, evitando leituras anacrônicas, que é o que ele falava da leitura que se fazia no século XVII, por exemplo, do Aristóteles. Partisse das regras de compreensão elaboradas no século XVII para se ler o tema do movimento em Aristóteles. Ele faz uma crítica aí. Tem que entender o movimento em Aristóteles a partir das regras de compreensão daquele momento histórico e especificamente dentro do pensamento aristotélico. Então, você constrói uma leitura anacrônica. Que essa é a crítica que ele faz aos autores do século XVII, propondo, né, inclusive, um outro método aí de leitura desses autores na pesquisa dele. Ele também vai propor que há poucos métodos de leitura que vão se adequar a determinado material escrito. Então, é de responsabilidade do pesquisador descobrir quais são ou qual é o método mais adequado para abordar determinado conjunto de textos. Né? Aí, considerando essa dimensão histórica, de qual época considerando o universo teórico, conceitual do autor. E aí tem uma série de elementos que a gente pode considerar na leitura quando a gente está se preocupando com a questão do método, a dimensão histórica, o universo conceitual do autor, os autores com os quais ele dialoga, critica, alinha, por exemplo, né, para sustentar o pensamento dele. Aí a gente vai ter que pensar qual é o método ali, quais são as regras, né, metodológicas, mas se adequam. Outra proposta ali do Kuhn é que o método de leitura ele condiciona diretamente o resultado da pesquisa. Então, o método de leitura, então, ele já cria certos pressupostos, certas chaves de leitura, certos caminhos interpretativos que vão condicionar onde essa pesquisa vai chegar, os resultados que vão ser produzidos. Então, considerar, por exemplo, igual ele mostra, as regras de compreensão do século XVII para Aristóteles, você chega no resultado. Considerar as regras de compreensão daquele momento histórico do Aristóteles e do universo aristotélico do pensamento, produz um outro resultado. Então, o método de leitura, ele determina o resultado da pesquisa. O Lacan também vai propor isso, né? Então, o método utilizado pelo Hartmann produzia uma sincronização do pensamento do Freud, por exemplo, que era o que o Lacan criticava. Então, o método está diretamente ligado ao resultado, ele é anterior. É como se o resultado já tivesse implicado ali na escolha metodológica que você faz. E não tem como fugir disso. Né? Não tem como fugir
dentro de uma pesquisa textual, não teria como fugir de uma escolha metodológica. É, ou, né, é claro que você pode fazer uma pesquisa desconhecendo isso, né, mas aí já seria algo criticável, né, como fazer uma pesquisa sem método. Outra coisa que ele diz, o Kuhn, é que os historiadores, incluindo ele, tendem a apagar o trabalho metodológico empregado nos resultados das pesquisas. Isso também a gente vê no campo psicanalítico, né? Um apagamento, assim. Muito difícil, muito raro. Quem deixa claro, o psicanalista que deixa claro no livro qual que é o caminho metodológico que ele utilizou para chegar naquela leitura, naqueles resultados, no estabelecimento dos conceitos daquela maneira, das teses, nas relações propostas e nos resultados, né, que ele extrai ali dessa maneira como ele lê o texto. É muito difícil a gente encontrar isso. O Thomas Kuhn também vai dizer, né, que para ele toda pesquisa textual então vai se caracterizar por uma busca do método adequado, do melhor método. O mais importante, o mais central, então, se torna, né, uma das coisas mais elementares da pesquisa é a eleição do método. Aí com o Ricardo Gondenberg, falando sobre o Miller, né, ele já vai falar diretamente do método do Miller. É, Então, o Ricardo Gondenberg também coloca esse problema dos métodos como central, né, na psicanálise, e central aí para um autor que é o autor detentor, né, dos direitos da obra do Lacan, vamos dizer assim, ele é o filtro do pensamento do Lacan, maior, né, onde, né, não tem escola que não utilize, por exemplo, no Brasil e no mundo, que não utilize os seminários do Miller. E durante muitos anos foram os únicos seminários possíveis, né? Foram as únicas versões possíveis de serem acessadas. É... Então, assim, gerações, né? Uma geração de psicanalistas, né? Foram formadas aí a partir do estabelecimento dele, da leitura dele. Ele vai dizer que a leitura do Miller, né? É um método de leitura que apaga o autor, o Lacan, assim como apaga o leitor, o próprio Miller. Que o Miller vai usar uma estratégia ali, como se o que ele está dizendo é o que o Lacan pensa, ou o que ele está dizendo é o que o Lacan pensaria, né? Então ele apaga a dimensão do Lacan como autor e a sua como leitor, e a hora que ele apaga a sua como leitor, ele também apaga a dimensão de autoria que o Miller tem ao voltar para o Lacan, por exemplo, com o Lacan elucidado, e propor uma interpretação do texto. Que aí ele já, a autoria no sentido de que ele já está produzindo um outro texto. O Deberg diz também que o método do Miller inclui uma política, aí por detrás tem uma política de reescrita do pensamento do Lacan, que é diferente da proposta por Lacan. Dois elementos básicos Miller trabalha numa linha ontológica e biologicista, uma perspectiva ontológica e biologicista, contrária à proposta lacaniana, ao sentido do pensamento do Lacan, que seria antibiologicista e anti-ontológico. Então, isso já produz então, o trabalho dele para essa via ontológica e biologicista vai reescrevendo, né, os conceitos, as teses, num sentido, né, segundo Gonderberg, diferente do que está no texto do Lacan, do que o Lacan está propondo. Uma outra coisa que o Miller faz com o método dele é um método que simplifica, que reduz os conceitos, o sentido dos conceitos das teses do Lacan ao sentido comum. Como se o Miller fosse simplificando, ilustrando, simplificando, explicando, para ficar mais palatável, para ficar mais fácil, numa lógica mais do senso comum, mais intuitiva, que é justamente a lógica que o Lacan criticava e queria distanciar a teoria psicanalítica. E com todo isso, esse método, né, essa forma essa política e esse método resulta numa nova psicanálise, que é o millerianismo, ainda que o Miller parece que não reconhece isso. Parece que há como se há uma dissidência do Miller ou do pensamento milleriano em relação ao pensamento do Lacan, mas não há um reconhecimento dessa dissidência. Então, assim, então nesses encontros a gente conseguiu ver
como o problema está, de alguma maneira, posto para o Lacan, é um problema no Lacan, é um problema para, por exemplo, com na epistemologia. Eu não tive tempo, né, de trazer outros autores da filosofia, da antropologia, mas também é um problema nesses campos, no campo da história, qual o método de leitura que vai ser empregado na pesquisa. É um problema. Alguns psicanalistas, como Gondenberg, reconhecem que isso também é um problema a ser investigado e a ser debatido. Mas como a gente viu, né, não se torna um tema ou um problema do campo, né, onde as pessoas investigam e a gente tem muitas produções sobre isso. Então aqui eu trouxe, né, o problema e algumas hipóteses, né? Aqui, se vocês tiverem outras hipóteses e puderem falar, também me ajuda. O problema, algumas hipóteses e alguns caminhos, então, assim, para pesquisa. Então, qual que é o problema, né? Então, me parece que o problema que a gente tem, então, é um apagamento do debate psicanalítico lacaniano da dimensão metodológica do programa de investigação do Lacan no que concerne aos métodos de leitura empregados em sua abordagem da obra freudiana. Né? Então, parece que, assim, é, é um pouco isso que eu estava tentando mostrar nesse semestre. A gente tem um apagamento do debate desse tema, considerando a importância que é esse tema, tanto para o Lacan como para outros campos, né, quanto para a pesquisa textual no geral, e como tem algum reconhecimento de alguns psicanalistas da importância desse tema, mas como ele é apagado. Ele é apagado ou ele é tratado de uma forma muito colateral, não entra central na formação do analista, nas discussões. Não se torna algo, um dos temas elementares, apesar de ser um tema elementar dentro de um programa de pesquisa, dentro de uma pesquisa. E aí eu criei algumas hipóteses aí, né? Então, o apagamento do debate psicanalítico lacaniano da dimensão metodológica do programa de investigação de Lacan concernente aos métodos de leitura de textos empregados em sua abordagem da obra freudiana deveu-se a. Aí a primeira, né? Apesar de Lacan fazer alusão ao tema em vários momentos de seu ensino, ele não foi tratado de maneira sistemática. Então eu fiquei pensando que talvez um dos motivos, né, de ter esse apagamento, de não ganhar essa notoriedade, né, assim, de ser reconhecida essa importância, pode ser que o Lacan não tematizou, não tem um seminário sobre isso, não tem uma aula sobre isso. Vão aparecendo, né? Ele vai indicando os métodos, vai fazendo alusão aos métodos e a autores da filosofia, por exemplo. A gente pode reconhecer em alguns momentos ele trabalhando com os textos, o método em movimento sendo aplicado, mas a gente não tem um capítulo, a gente não tem uma aula, a gente não tem um, um texto onde ele fale isso de forma sistemática e clara. Diferente de outros temas, de outros assuntos, né? Então, acho que isso pode ser um motivo, né? Para esse problema estar se sustentando. Uma hipótese que eu fiquei pensando, talvez seria a negação de Lacan como pesquisador, né? A negação que os psicanalistas fazem de um Lacan como pesquisador, como se situasse ele como uma espécie de gênio, como uma espécie de tivesse, sabe, uma qualidade especial ali, um homem especial, um psicanalista especial, foi capaz de ver que ninguém viu, mas quase dotado de um poder, de um talento ali que ninguém tem. Porque pensar que o que ele conseguiu produzir foi por conta de uma escolha metodológica, né? Não que ele não seja um grande intelectual, né? Pode tirar ele desse lugar de genialidade. Inclusive, pode tirar qualquer um do lugar de genialidade. Aí, uma terceira hipótese que eu coloquei, que é a consideração da psicanálise como uma espécie de um ofício, de uma arte, distanciando de uma concepção científica. Eu fiquei pensando, se a gente não considera a psicanálise uma concepção científica, o método não faz muito sentido, né? Faria muito sentido. Esses autores, tipo o Kuhn, que eu trouxe,
ou Poiré, ou Levi-Strauss, que a gente vai encontrar ali essa dimensão metodológica, né? Eles estão fazendo uma pesquisa considerada científica, né? Ciências humanas, por exemplo. Ou antropologia, talvez como uma ciência conjectural, assim, tem uma dimensão ali de uma concepção científica, né? A história, os historiadores, tem uma dimensão, considerar a história como um campo científico das ciências humanas. Mas é como se a psicanálise ela é mais considerada como uma arte, né? A gente pode ver, né, o tanto de articulação da psicanálise com esse campo artístico, como um ofício, não como uma prática científica, né? Psicanálise como uma pesquisa científica do ponto de vista teórico, uma prática científica do ponto de vista clínico, né? Então, acho que isso também pode pensar nessa chave do ofício da arte. Eu acho que não faz nem sentido pensar em método, vou pensar assim. São hipóteses. Depois eu vou colocar ali embaixo que eu estou pensando para tratar dessas hipóteses. E aí, uma outra hipótese, que na verdade eu tirei do texto do Dunker, texto que eu trouxe algumas citações, que ele fala desconhecimento de que Lacan participava ativamente da Sociedade Francesa de Filosofia, onde o tema estava sendo debatido. A Sociedade Francesa de Filosofia tinha um núcleo lá, né? Eles são muito preocupados com a dimensão metodológica das pesquisas, né? Inclusive das pesquisas históricas, dos historiadores. De como que de quais métodos, de como que você utiliza métodos, quais métodos você utiliza para fazer uma pesquisa. E o Lacan, inclusive, já apresentou lá nessa Sociedade Francesa de Psicanálise. Tem um texto dos escritos que é uma apresentação dele nessa sociedade. E o Dunker está levantando a ideia, a hipótese no texto dele, de que o Lacan participava ativamente dessa sociedade. Então, ele estava a par dessa discussão metodológica. Se alguém conhece, eu ainda não achei nada falando disso, mas é uma hipótese, né, a ser investigada. Que eu achei interessante, inclusive, né. Então, essas seriam as minhas hipóteses do porquê que tem esse apagamento do tema, né? E aí, né, eu coloquei que logo faz necessário, em função das hipóteses, alguns encaminhamentos aí, eu acho, no campo, né, da pesquisa. Para a primeira hipótese, né, que é o fato do Lacan não sistematizar, não tratar de maneira sistemática o tema, então, um caminho aí da pesquisa, né, um objetivo da pesquisa, um caminho da pesquisa, é reconstituir os métodos de leitura que ele emprega, né, quando ele está trabalhando ali com o texto freudiano. Eu estou me restringindo ao texto freudiano, mas ele vai ler outros autores, né? Eu estou me restringindo ao texto freudiano. Então, acho que um trabalho para tratar desse apagamento, né, considerando essa hipótese, a gente teria que fazer a reconstituição desses métodos de leitura. Em relação a essa negação do Lacan como pesquisador, e situar ele como espécie de gênio, né, seria então um trabalho de investigar campos de saber e autores a partir dos quais Lacan parte para a elaboração da dimensão metodológica do programa de investigação dele. Né? Aí tira ele do lugar de gênio, né? De alguém que, vamos dizer, tirou isso da cartola, tirou da cabeça dele, e vai fazer uma pesquisa, uma reconstituição histórica, contextual, né? Ó, esse é método de leitura. Contextual, onde ele recolhe aquilo que ele propõe como método. Onde ele recolhe os pressupostos. Onde ele recolhe as estratégias. Um exemplo ele recolhe, né, pelo menos uma dimensão do método dele, do Maimônides e do Spinoza. Uma outra dimensão, que é essa ideia do retorno a, que eu estou pensando também como um projeto de leitura, um método de leitura, não sei se dá para a gente localizar em um autor, mas já tinha esse movimento do retorno às fontes, né, circulando nisso que eu estou chamando de Zeitgeist, que a Zeitgeist são as ideias que circulam num tempo histórico, num momento, num campo entre os autores, né? Por exemplo, essa ideia do significante estava na linguística, mas também estava na antropologia, mas também estava sendo na psicanálise. A ideia dos discursos, né? Estava na filosofia, mas também estava na linguística, mas também estava na psicanálise. Então, assim,
São ideias, são temas, são teses, são conceitos, são formas de pensar, são problemas que estão circundando estão circulando na época em que determinados autores estão. Então, eu acho que teria que fazer uma reconstituição histórica ali nesse contexto dessa dimensão metodológica. O que estavam falando dos métodos? Quem estava falando dos métodos? Quais os autores Lacan cita? Quais as semelhanças, né? Ele cita, por exemplo, o método da análise lógica do Levi-Strauss. Como é que é esse? Era uma coisa que eu pretendia fazer, mas não deu tempo. Como que é o método de análise lógica do Levi-Strauss? Como é que o Levi-Strauss faz? Como é que eles dá para comparar isso com o método Lacan? Então é recuperar aí, né, no contexto histórico, autores, ideias, a partir das quais o Lacan vai elaborar o método dele. Né, isso tira o autor, né, da genialidade, né? Na verdade, o que ele está fazendo é fazer uso, né, de ideias que já estavam presentes na época. Então, esse retorno a Freud, por exemplo, né, é um uso, né, é, de um método, vamos pensar no método, de um projeto, de um método, né, que já estava, né, sendo utilizado por outros autores, por outros grupos na filosofia, na teologia, tanto que o Foucault, naquele texto que é um autor, ele tenta de alguma maneira mostrar ali como é que é esse método. Apaga também a ideia de autoria como algo individual, né? Coloca a autoria também, escreve ela numa dimensão coletiva. Então, essa outra hipótese, porque tem esse apagamento da não consideração, da consideração da psicanálise como um ofício, no certo distanciamento de uma concepção científica, eu acho que seria necessário aí situar, né, defender mais fortemente a psicanálise como uma ciência, e aí, pensando no que Lacan propõe como uma ciência conjectural, se constitui e progride a partir de um ou mais métodos. E aí eu vou propor como método de leitura, porque os métodos de leitura também é um método conjectural. Estou tentando, inclusive, escrever um texto, um capítulo de um livro sobre o Ciência e Verdade, né? Aquele texto do Lacan, tentando articular, né? O que é a ciência conjectural ali que o Lacan o que o Lacan está criticando como ciência, o que ele está propondo como alternativa, né? O que ele critica do método dessa ciência que ele está criticando, que é a ciência experimental, o que seria, né? A proposta de um método alternativo, né? Eu acho que o método de leitura pode ser pensado como um método conjectural, e aí eu acho que daria para se articular e pensar com esse tema da ciência. Mas aí teria que pensar, não pensar a psicanálise como uma arte, ou como um ofício, mas como uma ciência. Uma outra hipótese, né, que é essa do Dunker, desconhecimento que Lacan participava da Sociedade Francesa de Psicanálise, seria seria investigar esses debates, né, que ocorriam lá. Eu já tentei entrar no site deles, pesquisar, achei a apresentação do Lacan, mas não consegui achar nenhuma participação do Lacan ainda, sabe, na plateia. Talvez teria que ter uma outra estratégia de pesquisa. Não sei como seria possível fazer isso. Estudar os autores que estavam lá e ver quais que o Lacan cita, como que as ideias aparecem nesses autores, e a gente pode ver que aparece de forma similar no Lacan. Então, assim, ainda não sei, é, mas seria também investigar o trabalho desses autores que lá aparecem. Né? É, aí, né, mais um quadrinho que eu fiz, seria o efeito, né? Qual que é o efeito desse apagamento do debate psicanalítico do programa de investigação de Lacan? Eu acho que produz um efeito de uma ausência de um debate sobre métodos de leitura na formação do analista como central. E se a gente não considera que os métodos de leitura são centrais, elementares, para entender o pensamento do Lacan, a construção do pensamento do Lacan, não se torna central para entender, né, a construção da nossa própria formação enquanto psicanalista.
não se torna importante. Então, eu acho que tem a ausência do debate, né, a ausência de uma recuperação de uma investigação dos métodos do Lacan, né, torna eles o debate não faz o debate não acontecer, então se torna um assunto menor, né? Eu nunca vi numa escola de psicanálise esse tema ser debatido, né? Ter uma disciplina, um seminário, um momento que se vai se falar dos métodos de leitura de textos como um elemento central para a formação do analista, para preparar ele para poder abordar os textos do Lacan, construir uma leitura rigorosa, que permita uma escrita que avance com temas dentro da psicanálise. Mas aí, o que esse efeito, então, da ausência de um debate sobre os métodos de leitura de texto como elemento central para a formação do psicanalista lacaniano resulta? Eu acho que resulta em um conhecimento limitado da dimensão metodológica do ensino de Lacan, parte constituinte e determinante do seu pensamento. Então, fica uma coisa circular. Que é isso, quanto menos se estuda o método no Lacan, menos se conhece. Quando menos se conhece, menos isso se torna importante. Quanto menos isso se torna importante, menos se conhece métodos esse debate, mais se lê o Lacan de uma forma que apaga isso. Fica uma coisa meio circular. Resulta também, né? Impede-se que os psicanalistas tenham acesso ao conhecimento teórico, né, a ausência do debate, para abordar a complexidade dos textos lacanianos. Então, assim, não ter um debate sobre o método de leitura impede a construção de um conhecimento teórico do que é o método, para que serve o método, quais são os tipos de método, como que se emprega método, quais as relações que ele tem com os resultados, como que se faz uma crítica metodológica, tanto do autor que você está lendo, quanto dos autores com os quais você debate. Então, impede a construção de um conhecimento sobre o método que resulta, né, em leitores que às vezes se sentem incapazes de compreender o texto do Lacan, simplesmente não entendem, ou que vão realizar interpretações equivocadas, como o pessoal do século XVII ao ler o Aristóteles. Qual outra, né? Qual que mais que eu acho que resulta dessa ausência do debate? A dificuldade ou impossibilidade do psicanalista se colocar como um pesquisador no seu campo, né? Porque aí ele vira quase um artista, alguém que está fazendo um ofício, um oficiante, um praticante, mas não pode assumir uma posição de saber pesquisador. O que é assumir uma posição de pesquisador? De alguém que tem tem autonomia intelectual, um espírito crítico para ler o Lacan, produzir uma leitura, né, e transmitir o resultado dessa leitura e entrar num debate, né, visando essa leitura um avanço do campo. Então, essa dificuldade, eu acho, né, que essa ausência produz, né, acho que leva às vezes a uma paralisia intelectual, né, que eu chamei de paralisia intelectual, que é uma impossibilidade do psicanalista contribuir com o campo, né, ler, escrever e produzir para contribuir com o avanço da psicanálise, ou produções de leituras e escritas, não, a produção de leituras ou produção de leituras que pouco contribui com o campo. O Dunker vai falar isso, né? Que assim, que na análise naquele texto dele, que hoje se produz uma infinidade de textos assim que não servem para nada, extremamente equivocados, que desconsideram na leitura do autor dos textos do Lacan a dimensão histórica, essa dimensão de articulação dos problemas, das teses, dos argumentos, de com quem que ele está conversando, debatendo. Toda essa dimensão que o método permite você avaliar fica de fora. Então, cai num psicologismo. Eu interpreto assim, é o que eu acho, é o que eu penso de, né? É, mas é muito como se fosse uma leitura individual, né? Porque os métodos de leitura promovem uma leitura coletiva, né?
produz uma leitura que não representa só, né? É lógico que representa a sua posição como pesquisador, né? Mas representa também uma posição coletiva, né? Porque você está recorrendo a pressupostos de outros autores, recorrendo a uma contextualização do pensamento do autor que está estudando. Não é o que você acha, né? Só o que você acha, não é o que você acha nesse sentido comum do termo. É uma construção de um saber ali complexa, multidimensional, né? Então é diferente. E um outro efeito que eu acho que a ausência do debate sobre os mestres de leitura tem, né, juntar na formação do analista, é a manutenção de alguns mestres portadores de chaves de entrada, ou chaves de leitura que servem de chaves de entrada ao texto lacaniano, e de uma maioria de pupilos aí submetidos a essas leituras. Então, cria-se um mestre que sabe, porque ele tem acesso, né, a esse conhecimento metodológico de como ler Lacan, né? E outros, né, que não têm acesso a isso, que ficam submetidos a esses mestres. Geralmente, esses mestres são quem? Pessoas da burguesia, né? São pessoas privilegiadas, classe média alta, tiveram acesso a formações muito boas, né? Tanto escolares quanto acadêmicas, e que foram formadas, né? Metodologicamente, né? Tem uma boa formação metodológica de leitura. Então a gente tem um problema de classe que eu acho que a ausência desse debate introduz ali. Mas a manutenção, né, dessa lógica, vamos dizer, dentro da psicanálise, essa lógica burguesa da psicanálise, né? Onde o burguês detém o saber, a intelectualidade, né? E aqueles que não são burgueses, porque vieram de outra classe, não têm acesso a isso. São alguns efeitos, né? Assim, com certeza daria para elencar vários outros efeitos, se vocês também conseguirem pensar, vocês podem me dizer. Então, é isso que eu preparei, né? E disso, né, eu pensei para o semestre que vem a gente, né, trabalhar a partir dessa hipótese que o Lacan não tematizou, reconstituir os métodos empregados por Lacan em sua obra. De que jeito que eu pensei? De forma comparativa. Estou pensando em a gente trabalhar, né, contexto do Lacan, intervenção sobre a transferência, da seguinte forma. Em alguns encontros, fazer uma reconstrução do método de leitura que o Freud emprega para construir o caso Dora. No segundo momento, né, nos outros encontros, o método de leitura que o Lacan emprega para fazer uma releitura do resultado da leitura que o Freud produz, e aí para a gente poder comparar, né, o método de leitura do Freud, o método de leitura do Lacan. Quais as referências teóricas, metodológicas que levam o Freud a construir aquele caso daquele jeito? Quais as referências metodológicas, teóricas que faz o Lacan produzir o caso daquele outro jeito? E a gente pode comparar o que pode se assimilar, o que não pode, né? Inclusive já produz um debate aí entre dois métodos diferentes. Então seria trabalhar com essa hipótese por enquanto. Bem, é isso, pessoal. Eu queria ver com vocês aí se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, se vocês pensaram em alguma coisa. Faz sentido para vocês? Tem alguma crítica? Dá para me ouvir? Dá. Então, eu tô pensando sobre essa proposta para o semestre que vem, acho que parece um ótimo caminho, assim, porque acho que tanto o texto, né, da intervenção sobre a transferência, quanto pensar as leituras a respeito, por exemplo, do caso Dora, são muito interessantes nesse sentido, né, das chaves de leitura do caso e do texto, porque até hoje, assim, eu noto como voltamos, né, acho que os psicanalistas voltam sempre ao caso Dora, mas tem leituras muito extremas, né, sobre, sei lá, pensar perspectivas feministas da leitura que Freud faz, da condução, e outros que vão pensar, né, sei lá, a psicopatologia do caso Dora, e aí parece que esses campos nem conversam muito, assim. Então acho que é um caminho muito interessante mesmo.
Nossa, que legal, assim, eu não tinha pensado nisso. Essa relação que você está falando de teoria com clínica, né? Porque de fato, é um texto teórico, que a gente vai recuperar os pressupostos teóricos do Freud, mas também é um texto clínico, né? Como que ele trabalhou o caso a partir disso, quais foram os efeitos. E é isso também, dá para recuperar os pressupostos, né? Não só teóricos, políticos, né? Os sociais, né? Identificar aí se tem qual que era a posição do Freud. Porque agora, você falando, eu fiquei pensando assim, no fundo seria, quais foram as regras de compreensão teóricas, políticas, sociais, etc., que o Freud usou para construir o caso? Dá até para depois a gente fazer uma crítica, nossa, parece que ele faz uma leitura, né, problemática do ponto de vista de gênero, não sei, dá pra gente ir analisando, né? E isso, eu não tinha pensado nisso, né? Ler o caso com essa dimensão teórica e clínica, né? Porque tem tudo a ver, né? Porque o método que você usa numa pesquisa condiciona os resultados, mas condiciona também a leitura que você vai fazer dos casos, né? Como você vai trabalhar os casos. Então, que essa é uma aproximação que a gente não fez, que eu ainda não consegui pensar qual que é a aproximação entre métodos de leitura de texto numa pesquisa textual e o método de leitura de textos na clínica, considerando a fala do paciente como um texto, que é assim que a gente pensa na psicanálise. Né? Talvez aí já dá para a gente começar a fazer alguma uma articulação, né? Para começar a escrever alguma coisa. Eu acho que como terceira parte da leitura do caso Dora, você poderia tentar uma leitura própria com algum método que você escolha como exemplo. Ah, então eu já tenho um método. O método, eu vou usar o método que o Lacan propõe, que o Lacan diz que ele utiliza para ler o Freud, que é um método onde você recupera as regras de compreensão do autor, né? E como isso condicionou a produção ali, nesse caso, do caso que ele apresenta. Ele tira do Maimônides e do Spinoza. Eu vou usar isso para ficar coerente, sabe? Então, eu vou aplicar isso ao Freud, vou aplicar essa mesma regra ao Lacan, quais as regras que, dentro do texto dele ali, a gente recupera como as regras de compreensão, para ficar coerente, assim, né? Tanto com o que o Lacan está propondo, com o que ele diz que faz, usar o mesmo método para os dois, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. É, vamos ver como é que vai ser. Mas a princípio seria isso. Seria pensar esse tipo de a dimensão metodológica seria essa, assim. Tu tens um texto do Maimônides que a gente possa ir dando uma lida, Tem, indicar para a é, gente? Sim. tem. O livro chama O Guia dos Perplexos. É, peraí, peraí, se eu acho fácil, acho que não. Hum. Depois eu passo para vocês ali no grupo. Mas o livro do Maimonides é O Guia dos Perplexos, o primeiro capítulo, onde ele vai falar do método dele, quais são as regras de compreensão que você tem que usar para ler o texto. E eu preciso ver qual que é o volume. É um tratado sobre política, filosofia, eu acho, religião, do Spinoza. Tem um capítulo que chama A Interpretação, que ele vai dizer também como que você tem que interpretar o que ele está propondo no texto dele. É, mas eu posso depois mandar ali a referência certinho no grupo. São textos difíceis, né? Textos de filosofia judaica, né? É, mas eu acho que assim, mas é interessante. Dá para entender, dá para ler e, né, e lendo, e entendendo assim o que eles estão propondo. Pois eu já posso também colocar, vamos dizer. Vou tentar, né? Assim, porque eu não comecei a preparar, essa é a minha ideia, né? Porque eu vou dar uma aula semestre que vem eu vou dar uma aula
uma escola de psicanálise, que vai ser uma sobre o caso Dora e a outra sobre a intervenção sobre a transferência. E aí eu juntei tudo, né? E já vou fazer o grupo sobre isso, assim, que vai ficar, né? Fica no mesmo universo, assim. Então eu tenho que preparar ainda, mas então depois eu posso mandar lá no grupo. Então, assim, esses dois textos do Maimonides e do Spinoza como uma referência metodológica e o texto do caso Dora, intervenção sobre a transferência como uma referência, né? Aí dos próprios do texto que a gente vai analisar. E aí depois outros textos que forem aparecendo eu vou indicando. Mais alguma? Eu mando, pode deixar. Eu mando, Nário. Porque é legal, né? Porque aí você começa a ler, né? Tipo, usando essa ideia dos métodos, aí você começa a prestar atenção nessa dimensão, né? Porque pra gente ver, você tem que ficar pensando nisso, né? Você tem que condicionar a tua leitura a partir que tem método, que tem pressupostos, né? Que aí vai se saltando no texto. Mais, mais alguém gostaria de comentar algo? Hoje é nosso último encontro, né, desse ano. Isso. Então, eu gostaria de te agradecer, Gabriel, pelo trabalho que tu está fazendo e por tu estares disponibilizando para a gente. O interesse pela questão do método, para mim, ele é bastante antigo na minha especialização que fiz em filosofia da linguagem, lá nos anos 90, eu comecei a trabalhar a questão do método. E depois eu abandonei isso, né? Uhum. E ficou de lado, assim, mas sempre, assim, na borda. Assim, né? Nunca esqueceu. Então, foi um encontro feliz aqui, Que bom. encontrar essa tua pesquisa tão adiantada e com um investimento teu bastante, assim, rigoroso e com um trabalho muito agradável também de acompanhar. Então, Obrigado. te Eu agradeço agradeço. por estar colocando pra gente. Não, eu agradeço você também, todo mundo que participa, porque assim, né, acho que a pesquisa tem que ser feita nesse, né, tentativa de criar grupos, né, para pesquisar, para criando interlocução, né. Eu acho que com o tempo, né, com a manutenção do grupo, que a gente vai estudando os autores, vão lendo texto, também a gente pode a gente mesmo tentar investigar esse tema, e eu acho que fazer o grupo também ficar né, mais participativo também, se as pessoas também conseguirem investigar esse tema também, uma parte do tema em particular, né? Por isso que eu fui trazendo também, tentei trazer alguns caminhos, né? Depois a gente pode trazer outros caminhos de pesquisa, né? Talvez as pessoas possam se debruçar sobre eles, né? É muita coisa, né? Ô Marcelo, uma última pergunta. Você acha que esses métodos poderiam ser aplicados na clínica para escuta e intervenção? É... Então, eu acho que essa é uma questão, assim. Eu acho que, hipoteticamente, eu acho que sim. Assim, eu acho que poderiam ser aplicados na clínica para escuta e intervenção se a gente considerar como um texto. Por exemplo, se a gente for pensar, né, as regras de compreensão, né, assim, surge um elemento na fala de um paciente e a gente vai tentar entender isso a partir, né, assim, do contexto onde ela aparece, né, assim, do universo ali linguístico, simbólico do paciente, né? A gente vai tentar entender o sentido de um termo, de um acontecimento, de uma cena. Então, eu acho que nesse sentido a gente está recuperando as regras de compreensão que a gente vê naquele universo discursivo do paciente para entender determinada parte do texto, determinada cena. Então, acho que nesse sentido dá para tem muitas coisas que tem muita similaridade, né? Dos métodos, acho que dessa dimensão dos métodos. Eu ainda precisaria, igual a Bruna falou, né? Assim, tentar avançar para
para elaborar quais seriam essas. Mas eu sinto que na clínica, quando eu estou atendendo, quando eu estou, por exemplo, na supervisão, eu vou tentando recuperar o que eu aprendo assim de métodos para abordar o método estrutural, por exemplo, de leitura. O método estrutural de leitura é um método em que você vai elencar alguns elementos do texto que você julga mais importante já para o pressuposto teórico ali que você está utilizando para ler o texto, e vai colocar eles em relação para ver qual relação lógica eles têm. A gente faz na clínica, né? Dentro do discurso do paciente, baseado, né, numa teoria que a gente está recorrendo para entender o caso, da neurose, vai elencar os elementos que a gente julga de mais valor, mais relevantes, de acordo com as hipóteses que a gente vai construindo, e vai tentando colocar em relação. Então, é um método estrutural, né? Onde nenhum elemento tem valor isoladamente. Vai ter na relação. Por exemplo, numa cena, a paciente traz uma cena da infância, ou traz uma cena que aconteceu num relacionamento. A gente não vai pensar as coisas isoladas, a gente vai pensar o lugar dele, posição de sujeito, o lugar que aparece o outro, qual a posição que o outro situa ele, quais as ideias que circulam ali naquela cena, que tipo de efeito tem sobre o paciente, dá para pensar também que tipo de efeito tem sobre o outro. Então a gente vai tentar elencar, se tiver mais de um outro, né, pode ter várias pessoas, inclusive mais de um, a gente vai tentar elencar, né, todos os elementos ali da cena e como elas se articulam, logicamente. Então, é uma leitura estrutural. Então, assim, nesse sentido, os métodos funcionam, né? Servem para a gente ler. O próprio Lacan tem uma fala que é assim, né? Como é que ele fala? Fazer uma análise é como ler um texto. Né? Que é um trabalho, né, que é um trabalho de interpretação, né? No fundo, aqui a gente está falando. Ler um texto, ler uma obra é um trabalho de interpretação. E o método é como a gente constrói essa interpretação, a partir de quais pressupostos, por exemplo. Na clínica também, a gente trabalha com interpretações. Como a gente constrói essa interpretação? A partir de quais pressupostos? Quais elementos, né, teóricos ou clínicos? E aí a gente pode ampliar também, políticos, sociais, assim, o que a gente está elencando ali como elementos, chaves de leitura, pontos chaves ali para leitura e interpretação do caso. Então, eu acho que tem tudo a ver. Também tem essa ideia da criação de um método para cada texto, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que especialmente com o caso da hora, mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo fazer uma articulação mais rigorosa, assim, aproximando mais. Que no fundo né, um dos interesses maiores também nossos, né? Assim, é justamente pensar a dimensão metodológica, teórica, visando, né, a produção de um trabalho clínico também mais rigoroso, né? E é interessante, né, agora pensando, né? Não sei se vocês concordam, mas eu estou trabalhando aqui com a hipótese. Então, tem um apagamento da dimensão metodológica do programa de investigação do Lacan, né, ou uma investigação um pouco sobre isso. Tem um apagamento do debate dos métodos de leitura dentro da psicanálise, sendo que a gente trabalha só com texto. Mas vocês também não acham que tem um apagamento, não sei se é bem um apagamento, mas uma escassez, por exemplo, né, dada a importância da dimensão metodológica do trabalho do psicanalista, da dimensão técnica, né? Vocês conhecem um debate, livros que ficam falando da dimensão metodológica, da dimensão técnica? Eu acho que, entende? Pode ser um efeito parecido, sabe? Então, Juan Martinez acabou de publicar, né? Mas são poucos, né? Eu já vi o Bruce Fink, tem um. Aí tem o Juan Martinez. Assim, não é algo que eu consigo elencar. A supervisão, às vezes, me parece que vem para suprir essa falta. Porque na supervisão, a gente tende a pensar nessa parte técnica também, nessa parte estratégica, vamos dizer, metodológica. Porque uma coisa é você construir a leitura de um caso. Então a gente construiu essa leitura desse caso a partir da teoria da neurose e pensou numa certa direção do tratamento.
Mas como que você traduz isso em intervenções? Como que você traduz isso em manejo? No final das contas, é como que você traduz isso em palavras ali para o paciente. Essa passagem da tradução da teoria para a prática, ou como a gente opera com os conceitos, como a gente opera com as hipóteses, não é algo simples, né? E precisa de uma teoria também para pensar isso. É uma teoria da prática, né? É uma teoria do método. É. Marcelo falou, acho que existe um pudor em falar de técnica, como se ela pudesse ser criticável, e daí toda a direção do tratamento possa ser posta em xeque. Sim. Mas, Marcelo, eu acho que tem esse pudor de falar da técnica, tem uma dimensão que é como se fosse falar de técnica e de método, se estivesse falando de um engessamento, né? E não é nada disso que a gente está falando, a gente não está falando de nenhum engessamento, a gente está falando disso que você falou, de uma construção metodológica para cada caso, para cada texto, às vezes até para cada atendimento. E tem esse pudor da técnica ser criticável e a direção do tratamento ser posto em xeque. Mas, no fundo, isso é verdadeiro. Que o método e a técnica que você utiliza condiciona os resultados da pesquisa, não é isso que a gente está dizendo? Então, assim, condiciona os resultados da pesquisa. Então, aí o método, os resultados podem se tornar inválidos se fizer uma crítica ao método e considerar que ele não é válido, que ele é problemático. Os resultados se tornam inválidos. Na clínica também poderia fazer isso. Poderia considerar que, né, para onde está se levando o tratamento daquela pessoa, considerando o método que ela está usando, é um caminho inadequado. Né? Então eu acho que, entende? É muita coisa, né? Assim, que a gente poderia ir elencando. Abre um campo, eu acho, de investigação interessante aí, né? Vou anotar aqui, eu vou anotando, depois eu vou guardando ali. Então, o apagamento dos métodos na pesquisa e na clínica, né? E por que desse apagamento? Ele tem essa hipótese. Acho que tem essas duas hipóteses, né? Por quê? Uma eu acho que é porque como se fosse enrijecer o trabalho, que é algo que os próprios, quem discute os métodos de leitura hoje, tipo o Marco Sacchini, por exemplo, ele fala que essa é uma crítica que ele recebe, que eles recebem quando eles vão discutir métodos de leitura, como se fosse enrijecer o trabalho. Quando, na verdade, não é para enrijecer, é justamente para produzir liberdade, autonomia intelectual, espírito crítico. E isso que o Marcelo falou, da técnica ser criticável. E aí, né, e validar o trabalho. E acho que tem tudo a ver, né, com algo que acho que você trouxe como conclusão ali, né, dos resultados, a questão da manutenção dos mestres, né, com as chaves de leitura, chaves de compreensão, acho que está muito relacionado mesmo, e até como pode funcionar, inclusive, o espaço da supervisão, né, de ser um espaço ali, ou de enrijecimento, né, ou de, sei lá, acho que vi essa discussão recentemente a respeito de construção de estilo clínico e tal, mas eu também noto, assim, eu acho que o máximo que eu encontrei a respeito da técnica nos textos que eu encontrei foi voltado para os iniciantes, assim, e aí parece que essa iniciação acontece às vezes com algo que parece mais palatável, o próprio Bruce Fink, mas também, né, a iniciação também acontece com alguém ali, eu acho que se não a instituição, um supervisor, de modo que isso parece que está intrincado, assim. Sim. Porque você pensa, dentro de uma escola de psicanálise, você começa a fazer uma formação. Você não pensa na parte metodológica, né? Como intervém, quando intervém, né? Tem até é quase como se tivesse uns boatos sobre técnica, né? O analista, independendo da escola, o analista fala pouco, o analista só marca, o analista faz escansão, o analista faz corte. Qual que é a justificativa teórica para cada elemento? E se não funcionar? Quer dizer que eu estou fazendo errado? Quer dizer que aquele paciente não é para análise? Como é que eu revejo?
teria que fazer uma teoria do método, né, psicanalítico, teoria do método psicanalítico na clínica para a gente poder aí pensar, porque aí você te leva para uma possibilidade de construção de método, né? Não de aplicação de método ou de técnica, supostamente seria para o caso da psicose, supostamente seria para o caso da neurose. E essa ideia que você traz, Bruno, da manutenção dos mestres, é uma coisa que eu tenho pensado, que a gente, não sei, vamos ver se vocês concordam, né? A psicanálise é uma teoria que foi feita para tratar do sofrimento, né? Individual, particular. Só que é uma teoria burguesa feita para tratar do sofrimento burguês. E depois usaram a psicanálise para oferecer fazer clínicas públicas, né? Ou para tratar de pessoas pobres. Tá. Mas ela é construída a partir do atendimento de burgueses, por burgueses, num universo teórico burguês, porque quem produz conhecimento científico é a burguesia, não são os pobres, né? Mesmo na época do Lacan, é a burguesia que produz, mesmo hoje, inclusive. Então eu fico pensando se não tem uma dimensão de classe em jogo, né? Também nesse apagamento dos métodos de leitura. Porque se mantém, mesmo que o psicanalista está lá dentro da escola, se mantém essa diferença baseada numa diferença de classe, né? São essas pessoas que têm acesso, a burguesia que tem acesso ao conhecimento, a uma boa escola, uma boa formação acadêmica, que veio de uma escola, de uma família intelectual, com acesso a livros, a cultura, a viagem, né? Como uma psicanalista, né, publicou esse dia no Instagram, essa alta intelectualidade, e são poucos, né? São poucos. Da psicanálise a gente tem vários, mas se a gente for pensar em consideração a todos os psicanalistas, são poucos. E essas pessoas que vêm de uma outra classe, que não tiveram acesso a isso. Então se mantém ali uma diferença, que também eu acho que é uma diferença produzida pela diferença de classe. Que eu acho que não sei se a gente discute isso, né? Esses problemas de classe dentro da psicanálise. E não habilitar os psicanalistas que não tiveram acesso a essa formação, né, desse ponto de vista metodológico, para lerem o Lacan, para ter autonomia intelectual, para conseguir produzir, para ter espírito crítico. E para entrar no debate, no embate com esses burgueses, esses burgueses, né, é uma forma de manter, né, a submissão de uma classe, né, de uma classe operária, trabalhadora, em relação à burguesia, né, esses burgueses. Então, assim, eu acho que tem outras questões em jogo que são interessantes de investigar. Porque se você habilita um psicanalista com essa possibilidade de leitura metodológica, eu posso ler um texto do Bruce Fink e criticar. Eu posso ir numa escola de psicanálise e ver toda uma apresentação lá e falar, olha, mas o método que você está usando não me parece complicado. Esse pressuposto não me parece equivocado. De onde você tirou esse pressuposto? Mas olha como você constrói esse argumento. Eu acho que esse argumento está falho. Entende? Aí fica muito difícil essa manutenção dessa diferença entre mestre e pupilo, que eu acho que também é uma diferença de classe dentro da psicanálise. Mas isso também é uma outra investigação, né? Assim, dentro do tema. Então, tem um texto que eu publiquei com a Tainá, uma colega, sobre isso, assim, como o bloqueio na leitura e na escrita em psicanálise, do Lacan e tal, tem a ver com uma questão de classe. Onde que tá esse texto? Por curiosidade. Eu posso compartilhar lá também. Ele tá na revista da Pola, chama O Rei Está Nu. A última publicação deles da Pola. Tá lá no grupo. Tu Já tá lá colocaste lá no grupo, tá. Acho que é uma semana atrás ou duas. Tá. Então a gente, na QT a gente tentou trabalhar essa ideia, né? Marcelo, você acha que dialoga com... Eu vou anotar variantes de tratamento padrão. Depois eu vou procurar, Marcelo.
Porque se for pensar tratamento padrão, já implica um método, né? Um padrão, né? Uma variante, né? Um padrão, uma variante ao padrão, né? Então, é uma outra proposta metodológica. E aí, pessoal, mais alguma questão? Algum comentário? Então vou encerrar. Queria agradecer vocês, a participação em todo o semestre. Semestre que vem a gente volta, então, para continuar com a pesquisa, assim, que eu estou bem interessado, bem animado. Tá bom? Aí depois eu mando lá no grupo esses textos, mando também. Aí eu vou ver quando a gente vai voltar. Talvez, acho que provavelmente as da Polo voltem no começo de março. A gente é março, abril, maio, junho, 4 meses. Aí, mas aí eu aviso vocês. Tá bom? Então, bom final de ano, boas férias. A gente se vê ano que vem.